Olá, seja bem-vindo ao programa Educação e Tecnologias, que é um programa feito pelo PPGente, o Programa de Pós-Graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter, onde eu sou o docente e meu colega que está ao meu lado e que já será apresentado também né? Porque a gente trabalha com educação e novas tecnologias, por isso, né? Esse programa está aqui. Então, sem mais delongas, vou apresentar meu colega André Cavazzani, que, assim, não só é meu colega no PPGente, mas como fez faculdade comigo no século passado, quando os dinossauros ainda caminhavam pela Terra e surgiam vulcões, a gente ia até a reitoria da UFPR para ter aula de história. Tudo bom, André? Querido professor Rodrigo, tudo ótimo, ainda mais na sua companhia, na companhia de quem está nos assistindo. De fato, somos viajantes do século passado, né? Coisa triste, né? E, assim, parece meio cordial e tal, mas o André trabalha na minha frente quase, né? Sim. Um gabinete pro lado e tal. Somos colegas de gabinete, exatamente. Veja, colega de faculdade, colega... Que desgraça, né? Que desgraça. São os caprichos do acaso, né? Pois é. Às vezes nem tanto. Mas diz aí, bicho. Então a gente tá trabalhando junto em educação, tecnologias e tal, mas antes seria legal você apresentar um pouco de quem é você, né? Qual é a sua graduação? Em história, óbvio, mas qual a sua monografia, a sua dissertação, sua tese, onde você trabalha? Divirta-se. Claro. Puxa, professor Rodrigo, muito obrigado por essa oportunidade. Eu sempre fico meio sem jeito de ser muito autorreferente, mas eu acho que é a ideia aqui agora, nesse começo. As pessoas saberem quem diabos é você, né? Sim. Mas assim, vou tentar fazer também dessa minha fala, quem sabe, um incentivo para quem esteja nos assistindo, no sentido de que se interessa pela educação, que num país que historicamente e tradicionalmente não valoriza a docência, quem sabe possa se interessar. De repente a gente pode ter jovens aí zapeando, de repente eles encontram... Né? Muito embora eu acho que talvez os jovens de hoje nem saibam o significado de zapear e talvez eles estejam passando vídeo freneticamente no TikTok. Mas se não for seu caso, vai aí a história de um professor, quem sabe possa te ajudar. Bom, no meu caso, professor Rodrigo, eu andava muito em dúvida na altura do vestibular, do terceirão. É porque naquela época existia vestibular e apenas vestibular. Exatamente. Não tinha outra forma de entrar na universidade. Exato, e a oferta de cursos de educação superior era bastante restrita. Porque tinha aqui em Curitiba tinham 2 faculdades particulares e a federal, exatamente. Só. Exatamente. Então, era uma situação assim, de muita tensão, né? Porque ou era aquilo ou não era, né? E eu venho de uma família de professores. O meu pai foi professor da Universidade Federal do Paraná durante 30 anos, hoje aposentado. E tivemos uma vida confortável, mas eu estudei em escolas de gente que, no geral, era muito rica. E eu ficava com muito medo dessa profissão, ser professor e passar pelo que a gente passava lá em casa, sobretudo aqueles períodos da década de 80, de período de hiperinflação. Isso. Era muito difícil. E aí eu ficava pensando, puxa, mas ser professor, como é que vai ser, né? Então, eu prestei junto com História, que eu sempre gostei, que sempre me encantou, que eu tive professores fantásticos, eu prestei Direito. Comecei os 2 cursos até que chegou uma hora que eu percebi que não adiantava. Eu precisava escolher algo que realmente me encantasse, né? Que realmente me pegasse. E a História me pegou muito mais do que o Direito naquela altura, né? Enfim, quer falar alguma coisa? Eu tava lembrando um pouquinho dessa questão da hiperinflação, né? A gente sofria bastante. Meu pai também era funcionário público da Caixa Econômica. Isso. Mas o que eu me lembro... E assim, minha tese de doutorado acabou indo para esse lado também, né? Claro. Tanto que tem o livro que eu lancei pela própria Uninter de Economia Política, tem todo um pedaço sobre a hiperinflação, né? Para as pessoas entenderem, porque uma vez eu estava dando aula... E falei, né? E tinha um aluno que devia ter na época uns 20 anos, isso faz uns 5, então teria uns 25, 28 anos hoje.
E eu falei, não, porque as coisas mudavam de mês, de preço, todo mês. Não, todo dia. Aí o aluno olhou pra mim e falou, capaz, professor. Ele achou que eu tava brincando, e eu não tava. Aí eu achei que era importante contar para as novas gerações que já foi assim, né? Isso. Você tinha que fazer... O meu pai, né? Seu pai também. Claro. Recebia o salário e tinha que comprar... mês. Comprar a compra do mês naquele dia. Porque no outro dia já compraria menos. E se deixar até virar o mês, digamos, não compraria nada, né? Claro, sim, sim. Era muito difícil. Nesse contexto também, seguramente você trata disso no teu livro. Não quero desviar muito, mas eu acho que às vezes tem uma audiência mais jovem que está nos vendo que vale a pena falar sobre isso. Eu lembro que na sequência, né, aquela primeira tentativa de controle dessa hiperinflação, que foi uma herança, né, que Sim. é pouco falada, mas que é uma herança de regime militar. E aí, na tentativa de controle, acontece, então, no governo Collor, o confisco da poupança. E como o dinheiro lá de casa evaporava na hiperinflação, quando muitos colegas e muitas pessoas estavam desesperadas, o meu pai estava relativamente tranquilo, porque não tinha nenhum dinheiro guardado mesmo. Não tinha. Que tristeza, né? Não tinha. Então, enfim, eu associava muito isso ao fato do meu pai ter escolhido ser professor, né? Mas nada como a maturidade, assim, para ir levando a gente para alguns caminhos, assim, no sentido de que essa escolha não é 880, né? Vou fazer algo para ganhar dinheiro. Às vezes você pode jogar sua vida fora fazendo algo que você não gosta para ganhar dinheiro e não ganhar dinheiro. Pois é. Ou ganhar dinheiro e ser infeliz também. Ou ganhar dinheiro e ser infeliz, né? E eu resolvi pagar esse preço, sabe? Resolvi aceitar naquela altura quem eu era, como eu era. O meu tipo de habilidade estava relacionado a outra coisa. Para além disso, de ganhar dinheiro, eu percebia desde cedo e fui ser professor. Inclusive, professor Rodrigo, eu comecei a minha carreira como professor naquele edifício, né, histórico que hoje, coincidentemente, abriga a Uninter, mas que era chamado Colégio das Irmãs da Divina Providência. Né? E eu cheguei a dar aula lá antes da Uninter, quando ainda era aquele prédio, né, o Colégio das Irmãs da Divina Providência. Então, lá na Uninter, naquele salão bonito, onde a gente tem reuniões estratégicas de reconhecimento de curso, reuniões estratégicas quando a reitoria nos convoca para lá, eu tive os meus primeiros ensinamentos e broncas da irmã Helena, né? Que foi a pessoa que confiou em mim. Eu era muito jovem, eu tinha acho que 18, 19 anos, e que me contratou para dar aula. Você estava na faculdade ainda? Estava na faculdade. Eu resolvi começar cedo, né? E se abriu essa oportunidade ali na escola. Eu comecei cedo, tanto em programa de iniciação científica, quanto nos intervalos entre os programas de iniciação científica, quanto como professor, né? Já comecei bem cedo, assim. E, como toda pessoa, no início de carreira, apanhei bastante. Claro. Né? Apanhei bastante, mas fui aprendendo, né? Fui aprendendo. A irmã Helena, uma das broncas que ela me chamou era o seguinte, né? Quando eu cheguei lá, eu sempre gosto de contar essa história, quer dizer, quando eu cheguei lá, ela me chamou e 1, 2, 3 semanas depois que eu tinha começado a dar aula para a gurizada na altura ainda era 6ª série. 12 anos, né? Isso, 12 anos. E aí ela veio me chamar e ela falou assim, olha, professor André, o senhor está começando, eu entendo, mas talvez o senhor esteja sendo um pouco rígido com os alunos, que os pais têm vindo aqui me perguntar, e as crianças um pouco com medo, que o senhor está sendo muito severo. E aí eu saí arrasado, assim, porque o meu sonho era ser aquele professor popular entre as crianças, que as crianças gostavam, ainda mais que eu era jovem, né? Aí eu mudei
querido Rodrigo, a minha atuação. Aí, quando chegou lá no final do semestre, ela veio falar assim, professor André, as crianças têm comentado e tal, como anda o seu domínio de turma? Porque, enfim, as crianças às vezes comentam que tem muita conversa. Aí eu abri meu coração para ela. Falei, olha, irmã Helena, não, meu domínio de turma sequer existe mais. Agora quem morre de medo a cada vez que entra naquela sala sou eu. Não sei, jogaram água, viraram gremlins, o que aconteceu com aquelas crianças. Enfim, depois eu fui aprendendo assim a encontrar um equilíbrio. Que é difícil, né? Nesse começo. Entre uma posição que imponha o limite, que imponha o respeito, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira que não perca uma dimensão afetiva no contato com os alunos. Eu fui fazer alguns cursos assim à parte, me formei como psicomotricista relacional, isso me ajudou bastante, né? Mas, para além disso, tem a vida acadêmica, né? Se você, enfim, vá me interrompendo, a gente está aqui, né, na informalidade. Não, mas... A gente não está na nossa querida cantina da reitoria. Porque ela não existe mais porque também? Ela não existe mais, inclusive, falando sobre heavy metal, música e tal, né? Pois dá uma dó, né, que não tem a cantina mais, porque era um lugar tão importante, né? É verdade. E não tem mais agora. Mas, enfim, fique à vontade. Tá, eu acho que é legal de falar, porque a gente estudou no século passado, mas a tua dissertação... Sobre o que foi a sua dissertação? Não, a sua monografia, desculpa. Isso, então vamos voltar aqui para a vida acadêmica. Porque na história a gente tinha que terminar o curso com uma monografia, né? Na época era assim que funcionava. Acho que deve ser assim até hoje, né? A diferença é que hoje é TCC. Eu sempre achei mais charmoso e elegante monografia. Monografia. Que dá para você mexer a mão, assim, falar monografia. Monografia, né? TCC eu acho mais... Enfim, mas tudo bem, isso aí sou eu, né? Mas, basicamente, como eu tinha feito essa opção por história, e era uma opção que eu sabia que iria me cobrar determinados preços, eu pensei, eu vou fazer esse negócio direito, vou fazer esse negócio bem feito, né? E eu amava os professores, todos, assim, morria de medo, porque eles eram muito rígidos no sentido de te cobrar se você falasse alguma besteira em sala de aula, né? Não tinha muita reserva em relação a isso, né? Falou besteira, você ia ouvir. E eu acho que a Conceição Evaristo que fala, né? Que ela compara a ironia dos intelectuais à garoa, porque ela é fria, ela é fina e chega até aos ossos. Eu tô puxando de orelhada, não acho que tenha sido a Conceição Evaristo. Agora, bom, daqui a pouco eu venho. Sim, daqui a pouco chega. Exato. Em todo caso, vale essa expressão. Então, evidentemente, a gente ficava muito oprimido assim por essa ironia, e isso, ao mesmo tempo que às vezes deixava a gente um pouco bloqueado, fazia com que a gente estudasse. Né? Por exemplo, né? No nosso contexto acadêmico hoje, várias vezes eu fui questionado por usar palavras que escapam um pouco ao vernáculo comum, ao léxico comum, né? E eu lembro que, professor, mas você devia falar mais fácil e tal. Eu lembrava que, puxa, na minha graduação, se eu ouvisse uma palavra que eu não conhecia, eu morria de vergonha, eu ficava quieto, eu ia procurar no dicionário. Porque não existia o Google. Não existia o Google, né? Não existia mesmo, não existia. Exato. E ia aprender, né? Eu não estou aqui numa nostalgia, assim, sem razão. A não ser
o próprio conflito geracional que a gente vive, né, hoje, com essa geração que vem agora. Mas eu acredito que tem determinadas coisas que a gente não pode perder, né? Então, quer dizer, atenção. Né? Se é um professor ali, é importante que você respeite. Se ele está usando aquela palavra, não é por acaso. Né? E puxa vida, vá procurar, vá incorporar, vá ler. Né? É por isso que eu fui fazer a minha monografia e o tema. Porque desde cedo eu achava assim, ó, professor tem que ter o que dizer. Né? E quem é o professor que tem algo a dizer? É o professor que pesquisa, é o professor que estuda, né, cara? Então, eu comecei ali desde cedo. Eu era bolsista de iniciação científica do CNPq, era fim da era FHC, as bolsas eram muito restritas na época, mas eu consegui, né, num concurso. E aí eu entrei como bolsista de iniciação científica num projeto, e a partir desse projeto eu comecei a estudar aquilo que no século XVIII se chamavam expostos e enjeitados, né? Dentro do campo da história das populações e da demografia histórica, que teve uma tradição muito grande ali no Departamento de História da UFPR, né, nos anos 70, enfim, missões francesas estiveram ali ensinando o método, e muitos professores também fizeram intercâmbio, tiveram lá em Paris e tal. Então, ainda nós vivíamos ainda no contexto, né, dessa história das populações, e esse era um tema muito importante dentro daquele contexto, de entender por que o período moderno tinha tido índices tão elevados de nascimentos ilegítimos e de exposição, ou seja, abandono de crianças. E aí, na minha monografia, eu comecei a estudar isso, a partir de leituras que eu fazia, de registros de batismos que estão guardados lá na catedral. E esses registros de batismo, né, feitos de acordo com as normas tridentinas, deveriam indicar a qualidade da criança, visto que a gente vivia numa sociedade de antigo regime que qualificava as pessoas. Então, tinha lá a criança legítima, a criança ilegítima, a criança exposta ou enjeitada, a criança bastarda. Aqui, normalmente, a criança bastarda era uma criança que tinha uma origem indígena, então assim ela era chamada. E tínhamos também, né, aquelas crianças que nasciam no contexto da escravidão, e tinham livros separados para isso. Então, desde cedo eu mergulhei neste credo de que o historiador, né, constrói a sua evidência, a sua ciência, né, a partir dos vestígios do passado. Né? No meu caso, eu trabalhei com documentação primária, que eram essas atas paroquiais. Mas você chegou a pegar a ata na mão, em papel? Sim, cheguei. É sempre bom lembrar que a gente está num programa de tecnologia. E o papel e a caneta, olha o tamanho da tecnologia que não é. Né? Inclusive, querido Rodrigo, tem uma coisa paradoxal aí. Você sabe que um manuscrito do século XVIII, feito com uma tinta que misturava sangue, gordura animal, tingimentos vegetais também, ele tendia a ser muito mais fácil para mim de ler do que um documento de fins do século XIX ou início do XX, escrito em papel almaço. Sim, sim, sim. Eu já tinha ouvido falar, nunca mexi nisso, mas... É impressionante. E a qualidade da tinta era bem melhor, né? Eu acho que além da qualidade da tinta ser bem melhor, o processo de oxidação que ela sofria, porque tinha sangue animal ali, fazia com que ela ficasse impressa, ou faz com que ela ficasse impressa, né, de uma maneira mais durável. Então, como que a gente fazia? A gente ia na catedral, olhava aquilo, passava para notas em papel. Porque não existia câmera digital. Exato, não existia, né? E a coisa daí, de repente, acontece muito rápido, né? Porque aí, de repente, a gente fazia aquilo no papel,
no ano seguinte da minha graduação, André, você precisa fazer seu primeiro e-mail. Ótimo. Olha, agora temos a câmera Sony com memory stick. Agora a gente vai fotografar. E, cara, numa velocidade vertiginosa. De repente, agora você tem o Excel, agora você tem não sei o que, numa velocidade vertiginosa. Assim, as coisas foram acontecendo. E hoje, por exemplo, parte dessa documentação que eu pesquisei em loco, ela já está digitalizada na internet. Sim, sim. Inclusive por ofício de um grupo religioso, né? Os Mormons. E os Mormons, eles, dentro da cosmologia, da crença deles, não basta você se converter. Os seus antepassados têm que ser convertidos. Então, por esse motivo, eles têm um apreço, um cuidado muito grande com genealogias. Que bacana. E aí eles passaram, isso não foi aqui no Brasil, isso é no mundo. Tudo que é documento, né, que pode oferecer informação para você resgatar sua genealogia, eles foram digitalizando e foram subindo num site que se chama Family Search. Então, você acha desde passaportes de imigrantes até a ata de batismo do século, sei lá, início do século XVIII, XVII, você encontra lá da Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Cara, isso é uma coisa que... Isso é muito legal, né? Não, para a gente pensar assim, né, num programa, né, de tecnologias, quer dizer, como que... É quase como um rastilho de pólvora mesmo. Porque a partir do e-mail, a partir da internet, foi questão assim de... Não, muito rápido. Foi muito rápido. Pra você ter uma ideia, o seu e-mail devia ser andré, não sei o que, @coruja.fpr.br. Isso, eu exato. cuidava do Coruja. Porque eu era um... Pensa, eu era um moleque que eu tava lá numa aula, do nada chega um professor chamado Jorge Piquet. Ele falou, tem uma coisa nova acontecendo, chama internet. Quem quiser pode ir lá no 11º andar. Pense, tinham 10 computadores num prédio de 11 andares. Só tinham 10 computadores, não tinha mais do que 10 computadores. E daí eu fui lá e descobri o que era esse tal de internet, fiz o e-mail, descobri o que funcionava, fiquei... Nossa, e assim, bem menos de um ano, todo mundo já tinha e-mail. O e-mail, o Coruja, pra você ter uma ideia, quando ele começou, ele era aberto. Eu podia ver o e-mail de todo mundo, não tinha senha. Nossa. Não tinha senha. Aí, claro, aí a coisa foi melhorando, mas entre ele não ter senha e todo mundo ter o e-mail foi 6 meses, talvez? 8 meses? Impressionante. Foi muito rápido, né? Essa escalada dessa tecnologia digital, né? Enfim, e a gente tá passando por isso agora também. Continua, né? Tá, e a sua dissertação? Que daí você saiu. Você logo emendou o mestrado, você foi trabalhar e depois voltou? Não, eu terminei a minha monografia e eu já tinha pensado a minha monografia como uma primeira perna já para entrar no mestrado, né? Então, assim que eu termino a minha monografia, eu transformo a minha monografia num projeto que visa o aprofundamento das coisas que eu tinha discutido ali, de maneira que quando eu ingressei no mestrado, eu continuei trabalhando com esse tema dos expostos e enjeitados, as crianças expostas e enjeitadas na Vila de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Ainda nessa pegada mais populações, história da América Portuguesa, história do Brasil colonial, ainda mais nesse recorte. Quando eu terminei a dissertação é que eu tive 2 ou 3 anos, 2 anos sabáticos, longe da academia e mergulhei dentro da sala de aula. E aí, nesse momento também, que eu fui, também tomando contato com o ensino online, tomando contato, né, com as instituições, né, de EAD que estavam surgindo, né? Então, por exemplo,
a nossa querida Uninter aqui que a gente trabalha, né? Antes de ser Uninter, eu tinha ido gravar videoaulas lá no CBED, recebi capacitação lá. Então, nesse período, eu deixei um pouquinho essa coisa da vida eu ia falar vida de gabinete, né? Mas coitado de mim, era a vida do meu quarto mesmo ali, de trabalho, né? Deixei um pouco isso e as fontes e fui para o mundo, assim, né? Fui dar aula, amei dar aula, adorei dar aula. Até hoje eu me mantenho dando aula para o ensino básico, né? Então, adorei aquilo. E aí, quando foi chegando o momento, né? Eu senti a necessidade de completar a minha formação, né? Volto, mais uma vez, aquilo que eu digo, assim, um professor tem que ter algo a dizer. E um professor que tem algo a dizer é o professor que pesquisa. E aí, uma coisa muito bacana, assim, da época, né? Eu sou muito grato aos meus professores da época, professor Sérgio Nadalim, professora Maria Luísa Andreasa. Nossa, eu tenho eles no meu coração. Cada aula que eu dou, parece que eu estou sempre com eles aqui atrás, assim, de mim. Mas eles ainda estão vivos, pessoal. Sim, sim. Só para deixar claro, né? Antes que achem que são fantasmas, eles estão vivos, bem vivos. Não, claro. Trabalhando. Sim, não. São referências fantásticas. E assim, eu acho engraçado como que os professores marcam a nossa trajetória, porque cada orientação que eu dou, cada palavra que eu dou numa sala de aula, tem o tempero deles. É inevitável, né? Bom, e a partir deles, eu fui também fazendo uma coisa que é importante, jovens, fazer a famosa rede de sociabilidade, né? Rede de contato, ou para utilizar o terminho, né, da moda, network, né? E aí eles foram me colocando em contato com vários professores, né? E de maneira que, quando passaram-se esses 2 anos, eu também passei por uma nova situação de configuração familiar e eu ingressei no doutorado na USP, né? E com o professor Bacelar, hoje também um grande amigo, inclusive a gente acabou de escrever um capítulo juntos aí, sobre expostos enjeitados, vai sair agora. E eu passei, então, fazendo doutorado na Universidade de São Paulo, né? Nesse ínterim, eu prestei lá dentro da Universidade de São Paulo um concurso e eu recebi um apoio para fazer um período como visitante, né, numa faculdade estrangeira. O que eu estava estudando na USP? Eu estava estudando um tema que, por incrível que pareça, na altura, não se tinha ainda muitos trabalhos sobre isso, mas era, digamos assim, a presença portuguesa aqui no Brasil no período colonial e imperial. E aí eu estava estudando a população portuguesa na Baía de Paranaguá. Aliás, é o nome de um dos meus livros, Tendo Sol por Testemunha, População Portuguesa na Baía de Paranaguá. E por conta disso, em busca de trajetórias, procurando registros de batismo e documentos antigos do século XVIII, XIX, sem dúvida, talvez os mais interessantes eram as dispensas matrimoniais. Daqui a pouco eu posso falar sobre isso. Sim, porque agora eu fiquei curioso. Daqui a pouco eu posso falar sobre isso. E aí, por conta disso, eu fui ser professor visitante na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no curso de Relações Internacionais. Quem me supervisionou lá foi o professor Jorge Alves. Eu digo professor visitante porque, bom, eu efetivamente pesquisei e dei aulas lá. Sim, né? Mas era um pós-doc, né? Um pós-doutorado. Não, ainda não. Era o que a gente chama de sanduíche. Mas quando eu cheguei lá em Portugal, ninguém sabia o que era sanduíche. Até porque sanduíche em Portugal é sandes, não é sanduíche. Então, ia ficar um pouco mais difícil, né? Então ninguém sabia.
E aí falaram, estás aqui como professor visitante. E eu, tá bom, então vocês estão dizendo. Mas no meu currículo eu ponho sanduíche. Bom, e aí, sim, eu dei aula, pesquisei bastante lá e tal. Foi uma experiência fantástica, sim. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei, deu mais ou menos uns 6 meses, né? Teve um momento em que eu fui e voltei, mas contando, assim, todas as idas e tal, e o período que eu fiquei, né, direto, né, em que eu dei aula, que eu pesquisei, dá isso. E foi muito bacana essa experiência, né? E o que eram, né, as tais dispensas matrimoniais? Veja, de acordo com a normativa tridentina, a pessoa que se casava, né, perante a igreja, ela tinha que se mostrar habilitada a casar. Isso significava o quê? Que ela não era casada antes em outro lugar, né, para não cometer esse atentado, né, ao sacramento, a bigamia. Ela, além disso, precisava comprovar que não tinha nenhum grau de parentesco, né, menos do que 3 graus de parentesco, com quem ela iria casar, né? Uhum. E, para mim, esse tipo de documentação, a boa parte dela referente ao Paraná, está guardada lá do lado do Museu Paulista, né, na Cúria de São Paulo. O legal é porque, assim, nesse afã de se provar apto a casamento, eles pegavam testemunhas que iam contando toda a história que massa daquele sujeito. Então, olha, o Manuel Francisco Correia, quando saiu de Portugal, não tinha nem ponta de barba, esteve embarcado, andando por não sei onde, parou pelo Rio de Janeiro sem nunca ter conhecimento com mulher alguma. De maneira que agora ele se mostra. Aí vinha a segunda testemunha, é verdade, eu estive embarcado com o Manuel. Cara, as histórias estão sendo contadas ali, né? Porque, né, a gente não tem... são testemunhos, ainda que viciados, ainda que com problemas, porque... Lógico, né? Você não vai expor o seu camarada, né? Você não vai expor o seu camarada, mas mesmo assim... Claro. Enfim, então, eu problematizo isso na minha tese, né? Até que ponto a gente não tem que ter um ceticismo controlado com esses vestígios que o passado nos deixa. Mas, cara, era muito saboroso de ler, e muitos deles, a maioria vinha do norte de Portugal, a partir do Porto, né, desses imigrantes portugueses. Por isso que eu fui até lá, para visitar em loco, né? Acho que é bom falar que é a cidade do Porto. A cidade, exatamente. A cidade, porque às vezes as pessoas confundem. Isso, a cidade do Porto. Então eu fui lá pesquisar em loco, né? E uma das coisas que me levaram até lá também é desses acasos de quando você está pesquisando, né? Eu achei uma coisa que, com a ajuda, né, de um professor querido, eu acabei encontrando uma coisa que para mim era um tesouro. Era um livro de reminiscências e memórias, livro de reminiscências e memórias, raríssimo, de um português que viveu na Paranaguá entre o fim do século XVIII e o início do XIX. E ele deixou essas memórias, né? Opa, meu microfone caiu, ninguém viu? Não, isso é tipicamente podcast, né? Estou me sentindo Exatamente. aqui, o pessoal dos amigos do Ambiente e Música, do Choque de Cultura, um abraço para vocês. Falo com tranquilidade. Fala com tranquilidade. Mas aí o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele deixa esse livro de memórias, né, que são muito interessantes, contando o dia a dia, né, de um sujeito que veio de Portugal, semi-alfabetizado e que viveu aqui em Paranaguá no período pré e imediatamente posterior à independência. Que bacana. E aí, enfim... Aliás, uma coisa que eu queria muito era sentar com você e com o professor Luciano
e a gente passar essas memórias por um Iramutec. Sim, E sim. isso... O Iramutec é um software de... Como é que dá? De pesquisa quantitativa. Exato. Acho que dá para explicar mais ou menos assim, né? Exato. E isso eu queria muito assim colocar no nosso projeto de pesquisa, né? Só tô com a gente falta tempo, né? Mas vamos atrás disso porque eu acho que dá um caldo. E aí, bom, aí depois que eu voltei de Portugal, eu terminei a minha bolsa, comecei a dar aula, né? Terminou a bolsa, eu tinha uma bolsa da FAPESP. A bolsa, né, enfim, eu defendi a tese, entreguei, cumpri os meus compromissos com a FAPESP e daí comecei a trabalhar. E quando eu voltei, comecei a trabalhar exatamente com EAD, junto com a querida professora Dinamara Machado. Aí depois também fui dar aula presencial em outras faculdades, fiz o meu pós-doc. E quando eu estava terminando o meu pós-doc, eu ingressei na Uninter, né? E aí, aqui na Uninter, eu passei, eu acho que durante uns 4 anos, coordenando O curso de História. Eu posso dizer que eu peguei o nascedouro do curso de História. Hoje ele está super estruturado e tal. E aí, tendo em vista, né? Eu acho que essa minha caminhada acadêmica, o fato de eu ter bastante publicação, o fato de eu ter lidado empiricamente, assim, logo no início da minha carreira universitária, com essa questão das tecnologias, do ensino online, eu fui convidado, então, para ingressar no PP Gente e dividir, né, ali o nosso andar e ser teu vizinho de sala, né? Muito bom, cara. Muito bom. E assim, uma coisa legal do PP Gente é que a gente discute bastante. Inclusive, vamos fazer isso amanhã, né? Porque a gente tem. Sim. Vamos ter uma aula amanhã. E sobre a visão de tecnologia. Ah, fantástico. Qual que é a sua visão de tecnologia? Eu acho que, em lato sensu, a tecnologia é qualquer forma de se alterar a natureza, procurando digamos assim, qualquer forma... Não, eu vou parar por aqui. Qualquer forma de se alterar a natureza. Nesse sentido, uma ideia da qual a gente compartilha, é você associar tecnologias, né, a jatos supersônicos, né, a Telefones celulares. A programas, né, de hiperdigitais, inteligência. Há que tomar um pouco de cuidado, né? Primeiro porque eu acho que tem aí um certo traço colonialista, no sentido de atribuir o sentido de tecnologia àquilo que os grandes centros industriais, bélicos e econômicos produzem e deixar de lado determinados tipos de tecnologias que fizeram a humanidade caminhar e que não estão nesses grandes centros. Então, uma das coisas que eu sempre gosto, por exemplo, de dizer é que o tipiti, né, que é aquele trançado, aquela tessitura, aquela malha, né, de fibras vegetais, em que os indígenas depositam a mandioca para tirar dela o ácido cianídrico, e assim, enfim, isso é uma tecnologia. Uma grande tecnologia que faz aquela sociedade sobreviver. Exato. Provavelmente sem essa tecnologia estaria morta, né? Não teria sociedade. Sim, provavelmente. Sem essa tecnologia, os portugueses que aqui chegaram teriam morrido. Teriam morrido porque a mandioca e a farinha de mandioca foi, por excelência, né, antes ainda da introdução do milho, a principal fonte calórica, né, no Novo Mundo, das populações que foram aqui se colocando, né, para o bem ou para o mal, né?
Hoje, você sabe muito bem, né? Meu colega historiador, essa história de descobrimento do Brasil, enfim. Né? Descobrimento para quem? Invasão, né? Invasão. Mas então, eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que essa ideia um pouco mais ampla de tecnologia no sentido de que qualquer coisa, né, que sirva para alterar determinada natureza, ela abarca melhor e tira, né, um pouquinho dessa aura que é meio perigosa, eu acho, que é colonialista, né, porque muitas vezes é no sentido de elevar algo para diminuir outra coisa. Para deixar em evidência, né? E quem manda continuar mandando e quem obedece continuar obedecendo, mantendo o status quo, né? Aquela velha história, né? Agora, por outro lado, eu tendo, né, a encarar também a questão da tecnologia de uma maneira equilibrada, né? No sentido de que está longe de ser uma panaceia, a cura para todo mal, pelo contrário, quer dizer, a depender, às vezes, a tecnologia gera mais mal do que... está gerando males, né? Mas também não acho que a gente tem que retornar a um passado distante, né? Eu não sou reacionário nesse sentido. Sim. A tecnologia está aí, né? Eu me sinto muito bem, embora eu tenha perdido algo da minha capacidade natural de localização, mas eu me sinto muito confortável em saber que hoje eu posso chegar a qualquer lugar com o Waze e não acontecer igual acontecia com meu pobre pai, que tinha que parar de esquina em esquina para perguntar onde era determinado lugar e a gente, enfim, ter que usar mapas e aqueles não. Eu acho isso ok, mas ao mesmo tempo eu entendo que pode ser um mau negócio a depender das forças de poder constituídas e do que está em jogo, você poder ser localizado onde você estiver. Não é exatamente uma coisa tão legal de vez em quando. Então, né? Eu sempre estou tentando caminhar nessa linha, que não deriva para uma panaceia impressionante, né, que vai curar todo o mal, mas que também não deriva para um reacionarismo, não, vamos acabar com as tecnologias. Elas são inescapáveis, elas estão aí, né? Claro. A questão é usá-las de maneira consciente, crítica, né? Acho que principalmente crítica, né? E contar também com a presença de órgãos de regulamentação, né? Eu acho que o pessoal, a liberdade, isso é perigoso. Não, eu acho que perigoso é deixar as coisas correrem soltas. Eu acho que precisa ter um debate entre a comunidade. Eu acho que coisas, por exemplo, a questão do algoritmo, Sim. Né? Essas coisas elas precisam ser debatidas, né? A questão de tudo bem, legal, essa tecnologia é ótima, mas a gente vai perder alguns empregos. Então como é que fica a empregabilidade? Não tem que ter marco regulatório. Claro, né? Mesmo porque se você deixar tudo correr, vai ser só quem está rico vai ficar cada vez mais rico. Eu vi esses dias, agora não vou me lembrar quando, o Bernie Sanders, que foi candidato à presidência, ele falou que na década de 50, um CEO de uma empresa ganhava em média 12 vezes o que ganhava um funcionário comum, né? 12 vezes a mais. Hoje ganha 400 vezes a mais. 400 vezes, sabe? Em 50 e 60 anos aí, ganha 400 vezes a mais. É demais, né? E se você deixa, quanto mais não regular, mais esse negócio vai ficar o monopólio das tecnologias, ele porque a gente tem visto aí, ele tá operando nessa dinâmica de concentração de renda, né? E puxa vida, tá tudo bem, né? Quem quer ter dinheiro, que tenha, mas abismos sociais e uma sociedade muito desigual não é vantagem para ninguém. Para ninguém. Não é vantagem para ninguém. Daqui a pouco a gente vai voltar para a Idade Média, onde o cara vai ter que fazer um castelo com fosso e crocodilos, porque vai ter tanto pobre perto dele, tão pouca gente com dinheiro que
Você vai ter que se isolar, né? Já está acontecendo isso. No Brasil, na verdade, isso chama condomínio, né? Pois é. Mas, enfim, isso aí. difícil. Isso eu senti em Portugal. Eu sempre falo para os meus alunos quando eu estou em sala de aula. Lógico, Portugal tem suas contradições, tem suas dificuldades, volta e meia está envolvido em crises econômicas, né? Mas ainda assim tem um pouco daquele clima de União Europeia, que é um clima em que você está andando numa rua às 2 horas da madrugada e se você quiser sacar dinheiro, você pode sacar dinheiro num caixa que está absolutamente a céu aberto. Sem nenhuma fiscalização ou... Não está dentro de um shopping, não está dentro de uma caixa forte, não. Ele está, às vezes, ali acoplado num prédio histórico e você vai lá e você tira o dinheiro. E é isso, né? Mas o que é isso, né? Não, é a polícia. Não é isso. É a educação. A polícia também conta. Mas, assim, é um complexo, né, de fatores, entre eles a educação, claro, mas principalmente o fato de que você tem ali uma classe média bastante expandida. Sim. Né, em relação ao miserável e ao rico. Né? Então, quando as coisas estão controladas dessa maneira... Porque enquanto você continua, né, nessa coisa de ampliar as desigualdades, de colocar a polícia mais violenta, a polícia mais competente, você não vai. Enfim, mas... E daí, uma outra coisa que é importante falar com você é que você está no ensino básico lá com a molecada, com as crianças. Claro. Como que é dar aula para essas crianças? Você viu grandes diferenças de quando você começou no século passado sem internet e hoje que você tem internet abundante, celulares pequenos? Como que, na sua visão, óbvio, as crianças lidam com essa tecnologia mais digital, essa tecnologia mais recente, mais contemporânea, assim, em relação principalmente ao que era antes, né? Não, diferença total, né? Eu comecei dando aula com... A minha letra sempre foi muito feia, né? E eu comecei dando aula com transparência, né? Eu fazia eu não lembro como chamava, mas enfim, se imprimia as coisas numa folha, numa lâmina transparente. De acetato. E você colocava num retroprojetor, né? E aí também, da noite pro dia, eu estava levando DVD portátil para dentro da sala de aula, estava rolando datashow, não sei o quê, maluco, né? O que eu sinto, né? Primeiro, são gerações assim completamente diferentes, né? Bom, só pensar que o cara que você deu aula lá em 1998, hoje já tem 25 anos. Sim. Né? Só isso já é muito maluco, mas e daí? Não, é isso. Eu acho que tem... enfim, isso é impressionante, né? O que eu sinto que pega, assim, né? Por exemplo, no meu caso, né? Agora mesmo, eu estava dando uma aula de Primeira Guerra Mundial, né? Eles estão tão estimulados, né, por tanta informação que não adianta eu ir para o quadro e colocar, olha, 1914, olha, Tratado de Versalhes. Não adianta. Eu preciso colocar um vídeo, eu preciso colocar uma música, eu preciso colocar eles para trabalharem, senão não vai dar certo. A aula expositiva já era. Só do professor, né? Já era, não dá. Antes eu conseguia fazer, né? No século passado. Até dava e tal. Já era um pouco complicado, mas agora se tornou absolutamente impossível, né? Não dá. Não dá mesmo. E eles sempre vêm com muita... como é que eu posso dizer? Com muita sede, né? Com muita sede, no sentido de... professor, eu li isso naquilo, eu vi isso naquele filme e tal. E você tem que estar ali, né? Atento. Mas, para mim, a grande diferença é que eu não entro sem ter uma aula preparada com base em algum vídeo, em algum material multimídia. Né?
Mas assim, sempre comigo atuando. Lógico. Não é deixar um vídeo do YouTube ali. Lógico. Isso não funciona. Que é a maior picaretagem que quando eu vou dar aula de cinema, eu dou numa das minhas disciplinas do doutorado, eu dou aula de cinema, né? Cinema na educação. Uhum. E eu sempre falo para todos os meus alunos, se você deixar um vídeo lá passando, você vai ser só o pilantra. Sim. Porque o vídeo ele tem que ter alguma razão, que você tem que avisar antes. Uhum. No caso dos alunos tão pequenos, não sei se vale a pena avisar antes, mas o ideal é você avisar antes o que vai acontecer, para eles prestarem atenção no que você quer que eles prestem atenção, e depois fazer um debate, fazer um trabalho, fazer alguma coisa para não ficar... Se ficar solto... Um exemplo, né? Por exemplo, volto a falar, estou dando aula de Primeira Guerra, né? E uma das coisas que eu sempre gosto de comentar com eles, né? E que é uma coisa marcante, é que os europeus, né? Sobretudo franceses, ingleses, Império Austro-Húngaro, alemães, eles já estavam sendo preparados na escola com xenofobia. Sim. Né? Não só em relação às terras asiáticas e ao continente africano, que eles estavam ali dominando, disputando, mas entre eles mesmo. Então, por exemplo, a questão da Alsácia e da Lorena, aquela eterna disputa, né, ali entre França e Alemanha, quer dizer, então as crianças estavam sendo educadas já para isso. Para isso o quê, na verdade? Para a guerra, né? Uhum. Então, quando explode a Primeira Guerra, eles comemoram. E aí eu faço um paralelo com meus alunos que também comemoram quando sabem que vão estudar a guerra. Porque a guerra é videogame, é emoção e não sei o quê. E aí eu vou falando que, olha, ok, tem muito de aventura numa guerra, tem muito de histórias impressionantes numa guerra. Por exemplo, o caso da pombinha Cher-Ami, que foi condecorada porque era uma pombinha correio e acabou salvando um destacamento da Entente ali dos Estados Unidos e da França e sobreviveu. Tem essas histórias saborosas, anedóticas. Mas eu falei para eles, mas gente, antes de tudo, a guerra é sobre provocar a morte no outro, a guerra é sobre dor, sofrimento. A guerra é sobre sofrimento, a guerra é sobre você acabar com o valor da vida. E aí, eles, ok. Mas sabe quando que entrou na cabeça deles? Quando, no YouTube, você tem uma compilação muito chocante, interessante, de soldados que, tendo sobrevivido à guerra, passaram a ser examinados pelos médicos, né? Porque nesse momento, né, tem muito isso, né? O pessoal tentando entender o que é o Charcot, né? O Charcot, mas os alunos do Charcot, o que é o tal do membro fantasma. Não, calma, Charcot é o cara que ajudou o Freud também. Isso. Charcot era um psiquiatra francês. Isso. Exato. Aí eu tô pensando no membro fantasma, que era aquela coisa impressionante da pessoa gritando de dor, e aí as pessoas iam examinar, nossa, mas você está gritando de dor na perna que foi amputada. Tem certeza que você não está doendo à esquerda? Não, é essa mesmo. E aí, né, o Charcot que sistematiza o membro fantasma, mas assim, tudo isso, quer dizer, a medicina está estudando, a Marie Curie com o raio-x. Isso. Né? E aí eles estão tentando entender o que é isso, que é a neurose de guerra, o trauma de guerra, né? E aí você tem uma compilação de vídeos em que estão mostrando soldados, né, que perderam o controle psicomotor sobre o corpo, têm espasmos involuntários e não conseguem ficar parados. E aí uma que para mim talvez é mais chocante e também chocou a eles, né? É um soldado que está sentado e aí o médico aproxima o uniforme de guerra. E quando o médico aproxima o uniforme de guerra, ele começa a fugir. É quase, você que gosta dos quadrinhos, quase como se estivesse chegando com a kriptonita para o super-homem. E o cara é uma coisa impressionante. E é lógico que para marcar bem essa situação, as tecnologias, na minha caixinha de som,
né, portátil, que isso para gente que gosta de música é impressionante também. Na minha caixinha de som portátil, eu fui lá, coloquei um tema, né, que eu gosto muito, de um compositor chamado Olafur Arnalds, finlandês, chama Partisans, né, que é Partigiani, que é, como se chama? O pessoal da resistência, né? E coloquei essa música, é uma música assim, muito emocional. Coloquei o vídeo e, enquanto eu estava falando, eu estava conscientizando os alunos para isso. A aula ficou completamente em silêncio. Porque pega, né? Porque pega. E aí aquilo pegou neles mais do que ver, por exemplo, o trailer que eu passei para eles do Nada de Novo no Front, em que tem muita gente morrendo, mas quando eles pegaram esses vídeos reais, assim, foi uma coisa que marcou, né? E eu me senti feliz no sentido de que tomara que entre alguma coisa, né? No sentido de... Pacifismo, né? No sentido de entender que, puxa vida, é possível procurar a solução pactuada e política para os problemas, porque, ao fim e ao cabo, numa guerra, todo mundo perde. Sim, né? sim. Né? Claro, quer dizer, nós tivemos o nazismo, né? Ali, enfim... Mas o nazismo também se construiu por conta dessa cultura de violência. Claro. Por conta dessa cultura. Talvez a guerra não teria sido necessária se filmes como Nada de Novo no Front, que os nazistas foram lá e queimaram, né? Porque eles não queriam uma geração pacifista, ao contrário, eles queriam uma geração vingativa, e isso que, né, ressentida, né, após o Tratado de Versalhes, que é o que dá o motor, digamos assim, das mentalidades, aquele horizonte da época. Então, eles proíbem o Nada de Novo no Front, do Remarque, que era um... E agora tem esse filme de novo, né? Agora tem esse filme de novo, né? Mas, enfim, eu pensei, algo entrou. Mas com aquilo que você perguntou, né? Não adianta você só dar uma aula expositiva. Não adianta você substituir a sua aula expositiva e passar um vídeo no YouTube a aula inteira, achando que está usando tecnologia. Não, é um mau uso, né? Aliás, isso não se faz. Se você é professor, não faça isso. Nunca faça isso. Né? Mas ajudou muito. Eu acho que o impacto que esses alunos tiveram, eu não conseguiria ter dado, ainda que mostrado fotos, ainda que com lâminas, ainda que na minha palavra, aos alunos do século passado, né? Isso é bem interessante, né? Porque acaba culminando naquilo que a gente pensa lá no PP Gente, né? Que você tem que criticar a tecnologia para poder usá-la. Claro. Você não pode só usá-la e também não pode só criticá-la. Claro. Né? Há de se ter medidas e contramedidas, né? Pesos e contrapesos, senão a coisa não anda, né? Senão a gente fica também muito para trás, enfim, né? Não, eu concordo plenamente. E até porque, veja, brigar contra a tecnologia hoje assim é quixotesco. Você está brigando contra moinho de vento achando que é dragão. Não existe. Não tem como. Não tem, ela está aí. A gente está aqui. A gente tem o nosso emprego hoje por conta da tecnologia. Né? A gente vai até o emprego porque vai de carro. Pois é, exato. Né? A gente lê livros porque eles foram impressos. E assim sucessivamente. Tal. Sim, e lê livros porque eles também foram digitalizados. Isso. Então não adianta. Enfim, não tem. Esse papo de uma nostalgia, eu acho que o Hobsbawm trabalhava um pouco com isso, né? Com esse corte geracional, assim, de uma nostalgia que de algo que você não viveu, né? E que não serve, às vezes, para muita coisa. Né? Isso fica pro meu pai e pro meu tio, lamentando que o gosto do cachorro-quente que eles comiam na época deles não é mais o mesmo. Sim. Mas, enfim... isso também, a gente como historiador sabe que o motor da história é a mudança. Claro. E aí você ficar tentando, né,
Voltar ao passado. Voltar ao passado, não tem como, as coisas estão aí. Agora sim, você está certíssimo, a gente tem que criticar, a gente tem que entender o algoritmo. A gente tem hoje o nosso trabalho graças à tecnologia, mas será que talvez amanhã a gente não pode perder ele por conta da própria tecnologia? Isso tudo a gente precisa pensar. Ponderar. Mas, enfim, um retorno a um passado, né, que não existe já não tem como, né? Então, beleza, professor André, muito legal ter participado aqui. Por incrível que pareça, já passou 1 hora. Estou aqui contando o tempo porque, né, senão eu me perderia. Mas eu acho que foi bem bacana, né? Acho que deu para conversar algumas coisas e tal. E, pô, agora você já sabe onde é, porque o André ficou me esperando aqui na porta do prédio, eu não sabia onde era. Já sei. Agora já sabe onde é só voltar. Não, e outra coisa, né? Vai que de repente nessa nossa fala não tem gente interessada em fazer um mestrado, fazer um doutorado. Bom, vocês vão conversar com a gente, se vocês quiserem, né? Se vocês gostarem, então sejam bem-vindos. Querido professor Rodrigo, que prazer. Obrigado, viu, por esse convite. Divertido, né? O importante é se divertir. Gostei. Então, pessoal, até mais, até o próximo programa.